bem-vindo ao nosso canal. Tem uma notícia aqui que está no estado de São Paulo, e eu vou compartilhar aqui para vocês. Essa notícia aqui é de um presbítero que foi afastado da igreja presbiteriana, né, do Brasil. E aí, simplesmente porque tem posição diferente, né, da igreja, no caso, é de esquerda. E aí diz o seguinte, é exatamente aqui, ó, o presbítero é afastado do cargo após ser acusado de criticar Bolsonaro e ter posições de esquerdistas, né? Posições esquerdistas. O teólogo da Igreja Presbiteriana do Brasil teve de deixar a congregação em que atuou ao longo de 19 anos. E aí vamos mais, né? Brasília, entre aspas. Ou você muda teu pensamento, abandonando as posições esquerdistas e todo o conteúdo marxista cultural que vem com elas, ou você deve, diante de Deus, renunciar ao presbiterato. Essa relação está altamente incompatível. O recado do reverendo Ageu Magalhães, um dos líderes da Igreja Presbiteriana do Brasil, veio em tom de ultimato. O aviso foi enviado ao teólogo Flávio Macedo Pinheiro, presbítero da instituição em São Paulo, no dia 12 de dezembro de 2019. 1 ano e 2 meses depois, o Pinheiro foi afastado do cargo, conforme documentos ao qual o Estadão teve acesso. A punição ocorreu em fevereiro do ano passado, após Pinheiro criticar o governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL, e ser taxado como comunista e marxista por defender que mulheres não devem ser consideradas inferiores aos homens. Eles defendem isso, né? Que devem ser inferiores. Falar em direitos da comunidade LGBT, de descriminalização do aborto e da maconha, e divulgar um evento do PSOL sobre o pensamento do educador Paulo Freire. Paulo Freire, considerado um educador aí de esquerda, perigoso na visão da igreja. A decisão foi revertida pela última instância de julgamento da igreja por erros processuais 1 ano depois, e fez o presbítero sair da congregação que frequentava há 19 anos em Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo, para uma igreja no Butantã, também na capital paulista. O caso expõe o cerco de uma das igrejas evangélicas mais tradicionais do Brasil contra fiéis de esquerda, enquanto a cúpula da instituição se alinha ao governo do presidente Jair Bolsonaro, como revelou o Estadão. Agora, a orientação pode se tornar oficial com a aprovação de uma resolução do Supremo Concílio, órgão máximo de decisão da igreja, ainda nesta semana. A minuta da resolução indica que os pastores devem orientar os fiéis a se afastarem da nefasta influência do pensamento de esquerda. E aí, entre aspas, eu fico triste porque a igreja não é para isso. A igreja não deveria usar o púlpito para defender nem quem é de esquerda, nem quem é de direita. A política é menos importante. Há temas muito mais importantes para tratar, diz o teólogo, hoje fora de qualquer cargo de liderança na IPB e que critica abertamente o governo Bolsonaro em suas redes sociais. Aqui o Flávio Macedo Pinheiro diz: o falso Messias na presidência prega um falso Messias às igrejas, tendo apoio de falsos pastores que trazem um falso evangelho e legitima o voto de religiosos que, em nome de um falso moralismo, lavam as mãos ante as atrocidades desse governo. Ageu Magalhães, autor da denúncia contra o presbítero, é um líder influente na IPB, conhecido por ter um pensamento conservador. Ele dirige o Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, em São Paulo. Em 2018, Magalhães declarou voto em Bolsonaro e publicou uma foto de perfil no Facebook com a inscrição PT não. Membros da igreja temem que essa postura se multiplique neste ano, no meio das eleições, e crentes que não concordam com a postura da cúpula serão forçados a deixar os cargos e bancos da igreja. Oficialmente, a IPB afirma que não apoia nenhum governo, mentira, e que os fiéis têm liberdade para se posicionarem politicamente. O ex-ministro da Educação, Mildo Ribeiro, preso no âmbito de uma investigação sobre o gabinete paralelo de pastores no Ministério da Educação, caso revelado pelo Estadão, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, indicado por Bolsonaro, são pastores da instituição.
O relator da proposta de resolução para expurgar os esquerdistas da igreja, reverendo Osni Ferreira, usou o púlpito em Londrina para pedir o apoio à reeleição do atual presidente. O reverendo Roberto Brasileiro, líder máximo da IPB no país, já participou de eventos com Bolsonaro e tem um filho que ocupou o cargo de confiança do MEC. E aqui ele dizendo, né, o presbítero aí, nós temos que eleger Bolsonaro, diz pastor presbiteriano. Alvo do processo de afastamento, Flávio Pinheiro é professor de ensino médio, formado em Ciências Sociais, Filosofia e História pela Universidade de São Paulo e Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em 2018, após a vitória da eleição de Bolsonaro à presidência da República, Pinheiro foi demitido do Colégio Mackenzie, que pertence à Igreja Presbiteriana. Ele acredita que as críticas ao governo e o alinhamento da IPB a Bolsonaro motivaram o afastamento do colégio e, mais tarde, do cargo de presbítero. É uma inquisição porque perseguem alguém entendendo que essa pessoa é um perigo espiritual para a igreja, e é também uma perseguição política porque entende que uma certa visão política não é aceitável para aquele grupo, afirmou o teólogo. É inconcebível você se dizer um discípulo de Cristo e pregar alguma forma de intolerância. Na publicação que motivaram o afastamento, o presbítero criticou Bolsonaro em função do discurso ideológico do presidente, se colocou a favor da descriminalização da maconha e do aborto e defendeu os direitos da mulher e da comunidade LGBT, temas sensíveis no meio evangélico. Até mesmo referência a Paulo Freire e aos teólogos Karl Barth e Arovado Ramos foram usadas para pedir a punição. Aí, aqui, sobre o arrependimento. Flávio Pinheiro deveria ficar afastado do cargo por tempo indeterminado, até que se arrependesse de suas declarações, conforme a decisão do presbitério. Você vê aí uma atitude bem inquisitória. A primeira decisão, que chancelou a ordem de afastamento da igreja, não cita as críticas a Bolsonaro, que foram incluídas no processo pelo autor da denúncia, mas ressalta que o presbítero agiu contra os mandamentos da igreja. Entre os motivos usados para a punição estão o fato do presbítero ter negado a liderança do homem na função de cabeça sobre a esposa, ou ainda por ter feito interpretações erradas da Bíblia segundo a concepção presbiteriana, além de pregar a leitura de livro de Karl Marx. A punição só foi revertida por um erro processual. O Tribunal de Terceira Instância da Igreja entendeu que ele não foi devidamente orientado pessoalmente antes do afastamento. E aqui tem uma parte aí, no caso do documento, pedindo afastamento do presbítero, né? Igreja Presbiteriana do Brasil, Supremo Conselho 2022, 24 a 31 de julho de 2022, em Cuiabá, Mato Grosso. E dentre aí, os pontos, veja só, que apresenta a contração entre marxismo e suas variantes com o cristianismo bíblico, que essas pastorais orientem os declarados cristãos de esquerda ou progressistas de suas inconsistências, que se faça guiar a voz contra a perseguição da cultura bíblica que cerceia e criminaliza a liberdade de expressão e a denúncia firme contra todo e qualquer pecado iniciado na proclamação nos púlpitos das nossas igrejas, se espraiando nas nossas escolas dominicais, seminários, congressos e literaturas publicados por nosso jornal oficial e por nossa editora. O trecho do documento da Igreja Presbiteriana pregando contra o pensamento de esquerda, né? Esse aqui é o trecho. Aí nós temos várias inconsistências, né? Aqui eles colocam, demonizam o marxismo, né? Então apresenta a contração entre marxismo e suas variantes contra o cristianismo bíblico. O marxismo, as leituras de Karl Marx, na verdade, não se colocam exatamente dessa forma contra, né? Que essas pastorais orientem os declarados cristãos de esquerda ou progressistas de suas inconsistências, ou seja, quais são as inconsistências dos cristãos de esquerda? É pensar na igualdade? É pensar na justiça social? Onde está a inconsistência? Inconsistência está no posicionamento da igreja quando ela rejeita qualquer possibilidade de pensamento diferente dela. Aí tem o autoritarismo, aí tem a Inquisição. E aí tem mais, que se faz seguir a voz contra a perseguição da cultura bíblica que cerceia e criminaliza a liberdade de expressão e a denúncia firme contra todo e qualquer pecado. Olha só, eu acho interessante como eles colocam isso, porque, na verdade,
a igreja que está cerceando a liberdade de expressão. Pelo fato de pensar diferente, é expulso da igreja. Né? A preocupação agora é com a aprovação do documento que orienta fiéis a se afastarem do comunismo, entre aspas, e da nefasta influência do pensamento de esquerda, discutido pelo comando da instituição. Se esse documento for aprovado e quem é de esquerda não puder fazer parte da igreja, eu vou esperar ser expulso. Eu tenho um filho de 4 anos, não quero ver meu filho crescer em um ambiente desse. Procurados, a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Geo Magalhães ainda não se manifestaram. Aí eu quero colocar aqui o seguinte, pessoal, né? Vou interromper aqui o compartilhamento e quero colocar o seguinte. Nós temos aí uma posição extremamente conservadora, extremamente autoritária, desrespeitosa e antidemocrática por parte da Igreja Presbiteriana. Nesse caso aí, inclusive depois que foi à tona nas redes sociais, né, na internet, aí fizeram uma média, não é isso não, tal, mas claro, o concílio está aí condenando e afastando o pastor da igreja. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se a igreja ela se coloca do lado do presidente da República, de extrema-direita, que defende, por exemplo, tortura, defende o armamento, defende a belicosidade, né, esse armamento intenso, discurso de ódio, onde é que está a inconsistência? É na igreja ou quem está questionando? Essa é uma questão a se pensar. Então, nós temos, infelizmente, né, não é à toa que uma igreja desse porte aí, ela tem, geralmente, 100% do seu, praticamente, obriga que 100% fique do lado de um governo, né, de um governo autoritário, extremista e perseguidor, enquanto que condena aquele que pensa diferente. Portanto, aí está toda a inconsistência da igreja presbiteriana neste caso. Nós temos aí um exemplo claro de pensamento medieval, porque no pensamento medieval a Inquisição atuava exatamente dessa forma, não aceitava pensamento diferente, porque, olha, a democracia, por isso que eu digo que é antidemocrática, na democracia se convive com o diferente, com pensamento diferente. Não é obrigado você a aceitar um pensamento diferente, mas também não se deve expulsar aquele fiel porque pensa diferente. É preciso dialogar. Se a igreja, ela no concílio, por exemplo, ainda tem um pensamento extremamente conservador, extremamente inquisitorial, então essa igreja é que precisa rever a sua forma de pensamento. Eu repito, acho interessante quando a igreja fica calada diante de ações absurdas do presidente da República defendendo tortura, defendendo perseguição ao pessoal de esquerda, quando usou diariamente, né, praticamente esse discurso do ódio, esse discurso bélico, quando pega uma criança no colo e faz arminha, pega os dedinhos da criança e faz uma arminha na mão, como se isso fosse uma coisa natural. Quando pergunta a uma criança de 4, 5 anos se ela sabe atirar, a igreja não vê errado isso, né? Essa igreja presbiteriana. Então, eu acho isso uma grande inconsistência. Respeito aqueles que pensam diferente, mas a igreja presbiteriana devia também respeitar os que pensam diferente. Observe que dentro da igreja tem pessoas que pensam diferente e querem continuar na igreja. E qual é a inconsistência? A inconsistência está na falta de respeito, na atitude antidemocrática, no pensamento medieval da igreja presbiteriana, neste caso, do concílio, neste caso. Então, essa é uma questão a se pensar. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades, se você ainda não fez isso. Nós temos sempre novidades de sociologia, de política, de atualidade, cinema e literatura e muito mais. Até mais.